Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do Pauta Aberta. Desta semana vamos falar sobre as doenças cardiovasculares. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no mundo. Isso mesmo. Nenhuma outra doença causa tanta morte, mata tanto do que as doenças cardiovasculares. Estima-se que quase 18 milhões de pessoas, isso mesmo, 18 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares no último ano. Isso representa 31% de todas as mortes no mundo. É muita gente, hein? Dessas mortes, estima-se que mais de 7 milhões ocorreram devido às doenças cardiovasculares e quase 7 milhões devido a acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVCs. Estamos recebendo hoje médico cardiologista, Dr. Sérgio Cerci está conosco. Doutor, seja bem-vindo ao Pauta Aberta. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado. Doenças cardiovasculares é a máquina aqui, né? Exatamente. Que não pode parar. Isso. O que a gente faz para a máquina não parar, doutor? É uma máquina que não tem férias, né? Eu vou refazer a pergunta, vou melhorar a pergunta. Pois não. O que nós estamos fazendo de errado que a máquina quer parar? Certo. Então, ela é uma máquina que não pode parar. Se ela parar em 3 a 5 minutos, nosso cérebro está irreversivelmente lesado, né? De quantos minutos? 3 a 5? 3 a 5 minutos. A não ser que essa pessoa seja um mergulhador de profundidade, que possa ficar até 7, 8 minutos. Mas então, ele não tem férias. E muitas vezes a gente trata melhor o nosso carro, né, do que o nosso coração. Não, você fuma às vezes, você bebe, você come muita gordura, você tem diabetes, pressão alta e às vezes não se trata de forma adequada. Então isso vai desgastar o coração e vai torná-lo doente. E daí vem as duas doenças que mais matam, como você muito bem citou, que é o infarto do coração ou o acidente vascular cerebral, que a gente chama de AVC. Tá? Derrame cerebral. Então essas são as duas doenças que mais matam no mundo. Nos países mais adiantados é mais infarto. E nos países em desenvolvimento, que é a maneira chique da gente chamar os países pobres, ela morre mais por AVC porque as pessoas não se cuidam bem da sua pressão. Então, em princípio, só para a gente começar a conversar aqui, essas seriam essas duas situações mais importantes. Por que nos países desenvolvidos é o coração? Comida? Excesso de... Não é. É porque eles cuidam bem da pressão. A pressão é um fator de risco tanto para infarto quanto para o derrame cerebral. A pressão. A pressão, ela é fator de risco para os dois. Mas ela é muito mais importante para o derrame cerebral. Entendeu? Então, quando você cuida dessa pressão de uma forma adequada, você toma as medicações, você tem orientação dietética, prática de exercício, orientação para cuidar bem da sua pressão, você vai morrer menos de derrame cerebral. O infarto é uma doença que vai depender mais de colesterol, depende também da pressão alta, mas mais de colesterol, de diabetes, tá entendendo? Então, ela é uma doença mais restrita a isso. A consequência principal, eu diria que é o colesterol. Colesterol, no popular, é a gordura que se acumula na artéria, na parede interna. Isso. Que impede o sangue de passar, que chega ao coração para rebombear para o corpo. Exatamente. É isso? Isso. Usando uma linguagem bem simples aqui. O coração é uma máquina, uma bomba. Que precisa do sangue. Precisa do sangue, que é o oxigênio, da glicose, para ele contrair sem parar. Quer dizer, o sangue é o combustível do coração. Isso. Se não chega o sangue, ou seja, o combustível, ele não trabalha. Não trabalha. É isso, né? Exatamente. Nem relógio trabalha de graça, né? Precisa dar corda nele, ou bateria nova, etc. E o colesterol que o senhor falou é essa gordura que impede... De origem animal. Animal. É gordura de origem animal que vai estar, então, por exemplo, no leite integral e nos derivados, queijo, manteiga, principalmente. Leite integral. Isso. Nas carnes, nos miúdos. Carne vermelha?
carne vermelha. Na branca, não. A branca tem também, mas muito menos. Na gema do ovo, no chocolate, porque no chocolate tem manteiga. A manteiga é riquíssima, é terrível. É um derivado do leite, né? Integral. Então, estas substâncias vão se depositando dentro da parede dos vasos e entupindo, como você bem disse, a passagem do sangue. E quando entope totalmente, este tecido que era irrigado por essa artéria vai necrosar, vai morrer. Termo médico que a gente deve evitar. Ela vai morrer por falta de alimento, por falta de combustível. Colesterol, tá. Esse é o grande problema. Então, nós temos que focar o colesterol, porque através do colesterol a gente pode chegar no infarto ou no AVC. Ou no AVC. Ou no AVC. Então, a gente está todo dia consumindo esse colesterol. Então, o que o senhor fala aqui é que a gente tem que rever a alimentação. Certo. É isso. Isto. Não que não devamos comer a manteiga, a carne vermelha, o que mais que tem? O leite integral. Nada disso é proibido. Nada é proibido. Mas tem que ser numa quantidade moderada, espaçadamente, não pode ser todo dia, toda hora, né? E, além disso, algumas pessoas, nós somos animais, e algumas pessoas funcionam como o boi. O boi brasileiro come capim. Capim. E a hora que você vai no açougue, você vê aquela gordura nele. Então, alguns de nós produzem colesterol. E esse indivíduo vai precisar, além da dieta, do exercício, tomar medicamento para evitar que ele produza o colesterol. Quer dizer, então o colesterol ele está no nosso corpo não só por aquilo que consumimos. Não. Mas nós fabricamos o colesterol também. Todos nós? Todos. Todos maior ou menor proporção. Então, em média, 70% do seu colesterol, de todos nós, é fabricado por nós. 70%? 70%. E 30% é por aquilo que a gente ingere. Álcool, cigarro, Não, a gordura, né? A gordura. Então, vai ser dependente muito da nossa produção e também da ingestão, né? Aquilo que você come. Entendi. Mas aí nós temos dois tipos do colesterol. Temos o bom e o ruim. E o ruim. É o HDL e o LDL. E o LDL. Tá. O papel de cada um. Muito bem. O LDL é o mau colesterol. O LDL é o mau. O mau. É de baixa densidade, é uma molécula pequena e muito pesada. Esse é o que gruda. Esse é o que nos mata. Esse é o que nos mata. Este, então, é um colesterol indesejável, que eu deveria ter pouco. E o bom, ele consegue, na circulação, abraçar o ruim e levar para o fígado e transformá-lo em vitaminas, em transformá-lo em bile, em transformá-lo em hormônios. Esse é o LDL. O HDL é o bom. Abraça o ruim, o LDL, leva ao fígado e lá o transforma em coisas necessárias. Assim, vem cá, o que você está fazendo aí? Sai daí. Você aí está muito perigoso. O enchente, que vai levando tudo rio abaixo, né? Então, o pior é que tem algumas pessoas que têm o LDL, o ruim, muito elevado, e o HDL, que é o bom, em baixa quantidade. Aí é o problema. Aí é um problema maior ainda. Doutor, é aí que entra a medicação? Isso. A medicação, ela faz baixar, às vezes, até 70% do seu colesterol. Então, uma medida grosseira, o LDL deve estar abaixo de 100. Tá? Tem indivíduos que têm 200 de colesterol ruim do LDL, 300 de colesterol ruim. Esses têm algum problema genético. Tá? Não é porque eles se alimentam só demais, não é porque eles têm uma produção exacerbada, muito aumentada de colesterol ruim. Hereditário? É hereditário. Pai ou mãe que tiveram infarto precocemente, os seus filhos devem ser analisados no sentido de estudar o colesterol dessas crianças para evitar que precocemente eles venham ter infarto. E é por isso que quando nós vamos no consultório de vocês,
vocês perguntam sobre os nossos pais. Exatamente. Né? Seu pai, sua mãe. Exatamente. Às vezes você vê assim famílias que geneticamente são marcadas para ter doença coronária, tá? Então, essas famílias habitualmente têm colesterol muito elevado, principalmente o ruim. Quando você tem o bom bem elevado, é um fator de proteção. Então, se o pai teve um derrame ou um infarto, o filho que fique esperto. Fique esperto. Se cuide 10 vezes melhor do que a população em geral, cujos pais não tiveram essas doenças, viveram muito tempo, viveram 90, 100 anos. Quando que vocês entram com medicamento? Qual é o nível? Opa, a partir daqui é medicamento. Qual é a luz amarela acesa? O médico, ele vai adquirindo uma experiência, ele vai amadurecendo, ele vai verificando muitos pacientes, ele observa assim. Então, vamos dar um exemplo. Está com 180 de LDL, que o ideal seria ser menos que 100. O mal. Esse aqui não vai adiantar só fazer dieta e exercício. Esse vai precisar tomar medicamento, porque ele tem geneticamente uma produção aumentada de colesterol ruim. Então esse precisa de medicamento, cujo medicamento vai abaixar até 70% dessa produção, que são as estatinas. Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Família Tina. Famtina. Isso aí. E é aquilo que inibe a tua produção de colesterol. Esse medicamento da família Tina é um medicamento para a vida inteira ou Para a vida toda. para o resto da vida? Para o resto da vida. Porque você tem um distúrbio metabólico. Porque vocês médicos olham lá o histórico do camarada. Isso. Opa, pelo histórico é isso aqui. E é para a vida toda. Para a vida toda. Tem que ser para a vida Tem toda. que ser. Tem que ser. Porque ele já nasce marcado para ter aquilo. Entendeu? Ele já tem uma genética que ele herdou dos seus pais. Ou de um dos cônjuges, né? Do pai ou da mãe. Aí o que vai acontecer? Ele vai produzir muito colesterol. Então ele, além de dieta e exercício, ele precisa tomar medicamento a vida inteira. Porque o que esse remédio faz? Enquanto você toma, ele baixa a produção de colesterol. Quando você para de tomar, ele volta a produzir a toda. Então, é automático. Parou de tomar, ele produz de novo. Isso aí. Tem gente que diz assim que os laboratórios são diabólicos. Eles só produzem medicamentos para você ter que tomar a vida inteira. Que ele controla enquanto você toma. É como os antihipertensivos, né? Doutor, o medicamento para a vida toda. Mas se o indivíduo fizer os exercícios... Não tem, mesmo com os exercícios, com as caminhadas, não alivia, o medicamento não sai. Ou pode acontecer. É raro, mas acontece. Deixa eu te dizer. Eu tenho um paciente que pesa 160 quilos. Obeso. Obeso. Ele não tem 1,80 m de altura. E ele tem colesterol total 120, LDL de 60. E ele come 1, 2 picanhas por dia, come mais de 1 dúzia de ovos por dia. Com esse peso, esse tamanho todo, é isso aí? Isso. Então, esse indivíduo é um exemplo do que eu estou te dizendo. Se ele tem um problema genético, ele tem que tomar o remédio. Mas se ele não tem? Se ele não tem problema genético, se ele é só um comedor de colesterol em abundância, talvez nesse indivíduo você possa, com a dieta e com o exercício, normalizar. Mas acompanhando. Mas nunca ele vai estar com 180 de LDL, com 200, com 300 de LDL. Porque quando você come muito, você também elimina. Então não é assim. Quando ele tem assim, porque é genético. Você não precisa nem fazer teste genético, você já sabe. Você conversa com ele. Seus pais. O meu pai morreu com 45 anos de morte súbita. Possivelmente teve um infarto. Os tios. Teve 2 tios que já morreram assim. Tem um irmão que já fez ponte safena. Esse já é um paciente que... Sabidamente ele é portador de uma doença genética. Muito bem. Dr. Sérgio Cerci, nosso convidado aqui, cardiologista renomado no estado do Paraná e no Brasil, nos explicando, nos dando uma aula aqui do coração e do AVC também, que muita gente morre no Brasil de AVC.
É verdade. A gente vai falar daqui a pouco sobre as mulheres e as doenças cardiovasculares nas mulheres também. E eu quero saber do doutor sobre os tratamentos, né? E os remédios para a pressão arterial e a relação das doenças cardiovasculares com a diabetes. No Brasil também tem muita gente diabética. Não saia daí, o Pauta Aberta volta já já. Muito bem, voltamos. Dr. Sérgio Cerci, nosso convidado, médico cardiologista. Nós estamos falando aqui das doenças cardiovasculares no Pauta Aberta desta semana. Doutor, no bloco passado, o senhor nos deu uma aula sobre a simvastatina, né, que resolve muita coisa, mas não tudo, né? Certo. E aí a gente quer saber agora sobre as mulheres e a relação delas com as doenças cardiovasculares. É verdade ou é mito? Uma mulher, quando tem um infarto, geralmente é fulminante. E se é, por quê? Tá. A mulher é um ser, nós somos animais, é um ser animal, como nós homens também somos seres animais, diferente do homem. A história toda da doença coronária da mulher é diferente da do homem. Quando você vai fazer um exame para ver se a mulher tem obstrução das artérias, uma arteriografia, cinecoronariografia, as lesões delas não são abruptas e muito intensas. Ela vai diminuindo gradativamente o calibre por onde passa o sangue. Então, às vezes, o médico analisa até equivocadamente, achando que ela não tem nada. Então, a mulher, ela vive mais do que o homem. Ela é protegida pelo hormônio feminino até a menopausa, porque daí diminui a produção desse hormônio feminino. Mas é um mito que mulher não tem infarto. É conversa, mulher tem infarto sim. Eu diria assim, até os 40 anos é extremamente raro, porque ela ainda tem as menstruações com produção normal de hormônios. Que protegem ela. Protege. Então, o que acontece com ela? Depois dos 40, ela começa a ter o mesmo risco do homem. Até porque, ultimamente, as mulheres fumam, as mulheres trabalham muito, não ficam mais só em casa. Além de casa, ela tem, às vezes, dupla ou tripla jornada. Verdade. Né? E ela cuida de todo mundo menos dela. Entendeu? Então, é comum a mulher ter infarto, e ela se torna com mais infarto que os homens depois dos 70 anos. Sabe por quê? Por quê? Porque o homem já morreu. Ela vive mais que o homem. Por isso. Então, ela vai ter, nessa fase, os infartos são costumeiramente mais graves. Entendeu? São mais graves. Porque é uma reserva cardíaca que já é pequena. Quando ela vem a ter um infarto nessa idade, você tem menos coisas para fazer do que se ela fosse mais jovem. Nós temos duas grandes doenças, né, no ser humano, que são a hipertensão e a diabetes. As duas levam a problemas no coração. Levam. E no AVC também. Então, ó, veja bem, são doenças multifatoriais. Então, importa muito o colesterol, importa muito a pressão, importa muito a diabetes, tá entendendo? Para o coração, importa mais a diabetes e o colesterol. E para o cérebro, o que importa mais é a pressão, que deve ser muito bem cuidada. A pressão, quando está mais alta, pode romper um vaso no cérebro e dar um AVC chamado hemorrágico, que é catastrófico. Então, deixa eu ver se eu entendi. O hipertenso, cuidado para não ter AVC. O diabético, cuidado para não ter o infarto. É isso? É isso. A hipertensão também provoca infarto. Ela colabora, mas ela não é tão marcante quanto o colesterol e a diabetes. A diabetes, eu gostaria só de, rapidamente, ela aumenta a quantidade de açúcar dentro do sangue. E isso é como se enferrujasse as nossas artérias do corpo inteiro, da cabeça aos pés. Então o indivíduo poderá ter problema nos olhos, nos ouvidos, no coração, no cérebro. Por isso que muitos perdem a visão, né? E o rim, e perde às vezes membros, pontas, pés e mãos. Maltrata mais o homem a diabetes do que a hipertensão, né?
A diabetes castiga mais. Castiga muito, castiga muito. É como você ter o seu carro e colocar, ao invés de um óleo limpinho, você colocar um óleo com areia, né? Não, é um problema. A gente vai conhecer agora histórias de pessoas que passaram por cima, né? E que resolveram os problemas cardiovasculares. Acompanhe. Seu Tadeu, que hoje tem 68 anos, e Rafael, que é filho dele, que tem 44, ambos já sofreram problemas cardiovasculares. Os sintomas foram diferentes. Seu Tadeu, o que o senhor sentiu quando o senhor infartou? Veja, a princípio foi uma forte pressão aqui que vinha no pescoço e um ardimento no braço esquerdo. Estava estressado, com problemas de empresa, que tinha quebrado uma empresa. Várias situações vieram juntos, né? E essa foi a principal, foi a perda do meu sobrinho. Também, né, senti uma dor muito forte no peito, bem na central aqui. E daí de manhã eu pedi para o meu pai me levar para o hospital. Falei, me leva, por favor, que eu não estou aguentando, a dor é muito forte. O médico constatou que eu estava infartado já, né? Ó, se está infartado. E daí foi feita uma cirurgia, uma angioplastia, né, chamada. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, responsáveis por cerca de 30% do total de óbitos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por problemas cardiovasculares. Elas são mais perigosas que todos os tipos de câncer juntos. 3 vezes mais nocivas que as doenças respiratórias e quase 7 vezes mais que todas as infecções, incluindo a AIDS. As causas estão ligadas a vários fatores: hábitos alimentares, ingestão de bebidas alcoólicas, estresse, depressão e ansiedade. Manter uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, rica em frutas, legumes e verduras, um prato colorido, uma quantidade de calorias diárias pequena, restringir açúcares, restringir carboidratos de liberação rápida, restringir o álcool é importante, manter uma atividade física regular. E atividade física regular, as pessoas pensam que é muitas horas por semana, e não. Apenas 150 minutos de exercício moderado por semana já é o suficiente para a gente ter um ganho de saúde cardiovascular. Na maioria das vezes, quando o infarto acontece, o paciente está fora do ambiente hospitalar. Em Curitiba, aconteceu o Congresso Paranaense de Cardiologia. Dentre as palestras para profissionais da área de saúde, a população participou de um curso sobre procedimentos necessários para ajudar a salvar uma vida em casos de infartos. Primeiro, ver se a cena é segura. O segundo passo, então, é você se aproximar da pessoa e ver se ela está respondendo. Senhor. Se a pessoa não estiver respondendo, a outra coisa que você tem que verificar é se ela está respirando. Não responde, não respira, vai chamar o 192, que é o SAMU, vai pedir para que venha o desfibrilador e ajuda. E daí vem o outro passo, que seria então a massagem cardíaca. As compressões então vão ser feitas no meio do tórax, numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Você só vai parar a compressão torácica, a massagem cardíaca, se o paciente tiver algum movimento. Então, até chegar a ajuda, você fica ao lado do paciente, para daí eles te darem a instrução de como prosseguir, porque é um paciente grave. Encontrar o equilíbrio do eixo interior com o mundo externo pode ajudar a evitar estes problemas. Manter a espiritualidade, manter uma conexão com o divino é algo tão importante quanto manter, por exemplo, uma atividade física regular ou um controle do estresse no dia a dia. Eu sou muito apegado a Deus, eu sou católico, praticante, então eu estou sempre pedindo a Deus que nos dê saúde, né, para a família, para mim. Então, você muda, você realmente muda a tua maneira de viver depois que você tem uma... Diz, bom, eu já podia ter ido há 10 anos, eu já estou com 10 anos de lucro. Doutor Sérgio, o senhor pode nos contar, porque as pessoas que têm infarto, geralmente, quando voltam lá no seu consultório, é uma outra vida, nasceram de novo, né? Começam a enxergar a vida de uma maneira diferente. O infarto a gente tem que graduá-lo de acordo com a extensão do comprometimento, sabe? Se é um indivíduo como esse jovem que nós acabamos de ver e que ele rapidamente refaz a circulação, preserva muito da função cardíaca. Se demorar mais de 6 horas,
Aí a repercussão vai depender da extensão desse infarto, que quanto maior, mais grave fica, tá? Então, tem diversas coisas que precisam ser analisadas. As pessoas, a gente observa que neste início, logo após o infarto, elas se cuidam muito bem. E depois de Tem que passar pelo infarto para se cuidar. Para se cuidar. Muitas vezes, aí ele consegue deixar de parar de fumar, De beber, começar a andar. Mas depois, devagarinho, ele vai perdendo o medo, entendeu? E a gente tem que estar ali orientando para não perder aquela disciplina, não saia da linha, para evitar uma repercussão muito negativa. Muito bem. Doutor, a última pergunta, nós chegamos ao final do programa. Para quem está nos acompanhando agora, muita gente, a gente viu aí na matéria, e falamos isso no início do programa, muita gente morre de infarto no Brasil, né? Como é que se sabe que está tendo infarto? Ele descreveu muito bem aquele senhor do VT, em que ele mostrou, habitualmente, é um aperto nesta região precordial, que nós chamamos precordial, na frente do coração. Como se tivesse uma força aqui. Um peso, uma pata peso do elefante te apertando. E às vezes isso pode irradiar para o braço esquerdo, ou até direito, às vezes. Tá? Acompanhado de palidez, de transpiração muito grande, sensação de morte iminente. Então, esses são os dados mais comuns. Passou por isso? Corre para o hospital. Corre para um local onde atenda coração, porque às vezes você vai a uma maternidade e ninguém consegue te atender. Aí vai perder tempo. Vai perder tempo. Muito obrigado pela sua presença, pela aula aqui conosco no Pauta Aberta, tá bom, doutor? Eu que agradeço. Para rever este e outros conteúdos da nossa programação, acesse o nosso canal do youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um tema, com mais um convidado. Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.